E aí, pessoal, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho hoje com o Inkscape, nossa aula 3, fazer uns trabalhos com texto, trabalhar com um texto artístico, conversão de formas em curvas e aí a aplicação desses conceitos do texto, transformação em curvas e a utilização em figuras geométricas para manipulação de curvas e linhas. Vamos lá? Então vamos lá, vamos ver aqui principalmente. Bom, vamos lá então. Vamos mostrar aqui para vocês a ferramenta de texto. Essa ferramenta possibilita que você digite qualquer texto que você queira, simplesmente por clicar nela, clicar em algum lugar da página e escrever o que você precisa, né? Aula de design digital. Normalmente, como em qualquer outro lugar, tá? Vamos ver aqui uma outra possibilidade, que é a inserção de texto parágrafo. A gente não vai delongar muito nesse assunto hoje, mas é importante que você saiba que a ferramenta texto tem duas possibilidades de texto. O texto artístico, que basta você clicar na ferramenta e na página, digitar o texto. E aí depois você pode fazer o que quiser, né? Usar o primeiro nível de edição, o segundo nível de edição, converter em curvas, que é o que a gente é o principal assunto da aula hoje, e manipular esse texto da maneira que você quiser. E aí você pode manipular o texto da mesma maneira como você manipularia figuras geométricas, tá? Mas voltando só para explicar isso aqui, ó. Então você chega, clica na ferramenta, clica na página, você tem um texto artístico, que é o que a gente vai usar hoje. Mas se você clicar e arrastar o mouse como se estivesse fazendo um retângulo, ele cria um bloco de texto que tem algumas características específicas para texto em parágrafo. Então, um é texto artístico, e aí tem as suas características que a gente vai ver hoje. E o outro é texto parágrafo, que tem outras características que a gente não vai ver hoje. Tá? Numa outra oportunidade a gente fala sobre isso. O importante agora é você saber que tem essas duas possibilidades de trabalho com texto. Beleza? Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ver se ele criou os dois objetos lá pra gente. Não criou, tá tudo certo. Então agora é trabalhar aqui com o nosso digitado. Então, com a ferramenta de texto selecionada e o texto selecionado, você pode fazer as alterações que você quiser ou precisar aqui pela barra de propriedades. A gente falou algumas aulas, nas duas aulas anteriores, que essa barra de propriedades ela é sensível ao que você está fazendo, né? Ao objeto que está selecionado e à ferramenta que você está usando. Então aqui é uma formatação de texto normal. Você procura a fonte que você quer usar. É bom usar a setinha para baixo aqui para ir descendo, tá? Aí ele desce a listinha. Não sei se vocês vão ver a listinha aqui, mas é igual ao do Word, é a mesma coisa de qualquer outro programa que tenha edição de texto, né? Eu vou escolher uma fonte aqui. A lista de fontes está aberta aqui para mim, tá? Eu percebi que em alguns momentos não aparece o menu, né? A lista suspensa de alguns pontos que a gente falou durante as outras aulas. Então vou escolher aqui uma fonte qualquer só para a gente brincar um pouco. E aí o objeto de texto artístico funciona como qualquer outro objeto. Tá? A única diferença é que ele é composto por uma quantidade maior de linhas e contornos e, né, uma figura mais complexa. Mas ele é exatamente a mesma coisa de um objeto comum. É como se fosse um retângulo, né, um círculo. Só que ele tem as características
de texto. Tá bom? Eu vou pegar aqui selecionar essa figura, mostrar para vocês aqui como ele é uma figura como qualquer outro objeto. Então você aplica contorno, preenchimento da maneira que você quiser, dá zoom da maneira que precisar, né? Os procedimentos todos das aulas anteriores são todos iguais, não mudaram nada aqui. A única diferença é que então agora a gente trabalha com o texto. Primeiro nível de edição da imagem, manipulação, posicionamento. Segundo nível de edição do objeto, né? Falei a imagem, do objeto. Rotação e inclinação, mesma coisa que você tem que você teria se fosse um retângulo, um círculo, um polígono ou qualquer outro objeto, tá? E aí no Corel tem uma ferramenta no terceiro nível de edição do objeto que serve para distanciamento das letras, espaçamento entre as letras. E você ainda pode fazer um ajuste de altura. Então você pode, por exemplo, manipular as letras separadamente para que ela fique desalinhada, por exemplo. Você fazer essas letras todas bagunçadas, assim, desalinhadas. Então você consegue fazer por lá. No Inkscape não tem isso, pelo menos não por aqui, e eu não enxerguei onde fazer o espaçamento de letras por aqui. Na barra de propriedades, então você pode editar o distanciamento que você quer para as linhas, tá? Então é um pouquinho diferente de trabalhar em relação ao Corel, mas então aprenda que lá no Corel você pode colocar na edição de nós e editar o distanciamento das letras por lá, e acertar a altura das letras letra por letra através da edição de nós. Mas no Inkscape, então, para fazer o espaçamento entre letras é por aqui, tá bom? Aí tem várias outras características aqui que você pode explorar de acordo com a necessidade e com o que você estiver fazendo. Tudo bem? Depois, se a gente precisar, a gente faz outras demonstrações aqui para vocês. Chegando agora pro que a gente tinha prometido para vocês no início da aula, manipular um texto como curva. Eu vou colocar aqui então uma palavra curta para a gente conseguir trabalhar com mais facilidade. E aí a gente tem, vou escolher uma fonte aqui. Aumentar com Ctrl Shift pressionado para manter o centro e a proporção. Isso aqui é interessante também, é uma dica estética. Quando estiver trabalhando com texto, evita tirar o texto do formato, da proporção original dele. As fontes já foram criadas para serem usadas nessa proporção, inclusive o espaçamento entre as letras. Tá? Isso é tudo estudado. Hoje há um nível tão grande de qualidade em relação à tipografia. Antigamente a gente tinha alguns problemas em relação a isso, mas atualmente não. Então, mantenha as letras nas proporções que elas foram criadas. Tá? Salvo alguma necessidade muito específica, aí você ajusta um pouquinho, mas não faça isso. Tá? Para isso existem letras que são mais espaçosas ou menos espaçosas. Você pode alterar, por exemplo, vou colocar esse exemplo aqui, ó.
Não sei se vocês estão vendo o menu suspenso aqui, mas eu tenho uma família inteira de fontes Switzerland. Essa fonte é comum no Windows. Então, a gente tem aqui, ó, a letra que é mais gordinha, a letra que é mais magrinha, a letra que é mais gordinha, mas o traço é mais fininho. Tá vendo? São todas letras da mesma família. Isso para se adaptar melhor ao seu layout ou à sua necessidade, de acordo com o que você estiver fazendo, sem ter que mudar a proporção tipográfica, né? Sem ter que mudar a característica da fonte. Tá bom? Mas isso é só uma dica. O meu conceito é esse. Tem pessoas que têm outras opiniões e podem falar isso de maneira diferente para vocês. Tudo bem? Então, como a gente estava falando e parou de falar, eu vou voltar aqui para aquela fonte primeira que a gente usou, porque eu quero usar uma letra mais magrinha, negrito, tá? Mas só porque eu quero. Vou apagar isso aqui que a gente não vai usar agora. Tá. O importante aqui é caminho, converter em caminho. Tá. O que aconteceu agora? O texto artístico passou a ser uma curva. Ela deixou de ser um objeto de texto. Isso significa que ela não tem mais características de texto e você não pode mais voltar aqui e editar esse texto. Se você clicar com a ferramenta de texto em cima aqui para tentar colocar o cursor aqui de volta, ele vai criar outro objeto e não vai editar mais esse texto. Tá? Deixou de ser texto, não é texto mais. Ou seja, aprenda que você só pode converter um texto em curva depois que você tiver certeza de que não tem mais nenhuma revisão para fazer. Ou você vai ter que corrigir depois de outras maneiras ou começar o objeto do zero. Bem explicado isso? Então, já que estamos aqui com o objeto convertido em curva, ele era texto artístico, não é mais. Agora ele é uma curva. É como se você tivesse desenhado isso, nó por nó, traço por traço, né? Eu vou mostrar algumas coisas para vocês para frente que demonstram que é possível você desenhar uma letra do jeito que você quiser, mesmo que não exista uma fonte específica, ou que você pode pegar um texto com uma fonte específica e dar características específicas para ela, né? Mas por enquanto vamos ficar aqui nesse objeto que foi criado a partir de um texto artístico, mas que agora ele é um texto, ele é um objeto de curvas. Olha que legal. Tá bom? E aí eu vou fazer um efeito artístico qualquer aqui. Por exemplo, vou mudar esse i para ele ficar assim, sei lá, estava criando um logotipo aqui e resolvi fazer um ornamento qualquer aqui. E aí eu posso mudar a cor. Ah, olha só que legal, eu estou trabalhando só com essa parte da curva, embora o objeto seja inteiro, né? E aí eu posso editar as curvas livremente para fazer o que eu quiser. Legal? Aí mostrando algumas coisas que eu não tinha mostrado nas aulas anteriores, por exemplo, se eu precisar de um nó novo para fazer alguma coisa aqui. Então eu já estou aqui com eles selecionados, eu venho aqui nesse maisinho aqui, ó, a barra de status está mostrando as ferramentas para edição de nós. Eu vou fazer o que eu quiser aqui. Opa. Aí você clica fora para não ficar todo mundo selecionado e puxa o nó para onde você quiser. Tá, vamos supor que eu queria fazer uma folha para colocar no lugar do... Opa. No lugar do i aqui. Opa, às vezes a gente clica fora aqui. Ó, que bonitinho.
esse nó eu não quero, então eu posso deletar, né? Aí aqui, ó, não chamei atenção. Eu estou aqui com esse objeto selecionado, quer dizer, com essa parte da curva selecionada, porque o objeto inteiro é isso aqui. Quer ver? O objeto inteiro é isso aqui, né? Mas eu peguei só essa parte da curva aqui para manipulá-la. Então eu posso copiar, colar. Eu tenho um objeto igual, então, mas esse aqui não faz parte desse objeto. Tá, ó. Isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Quer dizer, eu criei um objeto separado daquele, com uma curva parecida com a parte da curva que eu estava manipulando. E aí eu posso fazer coisas do tipo começar a compor outras figuras. Ó, eu vou pegar isso aqui, page down, que eu quero mandar para baixo, vou mudar o tom do verde e estou com todos os nós selecionados de novo. Então vou tirar a seleção do nó e vou montar isso aqui, ó, para que eu tenha o aspecto de uma folha diferente. Ó, sempre manipulando aqui pela tangente, tá vendo? Você pode fazer por aqui também, ó, não tem problema. Mas aí geralmente você chega num ponto em que tem que ser mais preciso na utilização da curvatura, então fica muito mais fácil você pegar pelas tangentes aqui, como eu tinha mostrado na outra aula. Tudo bem? Só para aplicar, quem foi espertinho aí já sacou isso, mas eu vou chamar a atenção aqui para o fato de que esses mesmos conceitos que a gente usou num texto artístico podem ser aplicados em qualquer... Opa, deixa eu tirar a seleção aqui, porque eu quero fazer um retângulo agora. E aí já estava afetando. Ó. Bom, eu vou fazer um retângulo branco com contorno preto. Está com um contorno muito grosso. Lembra as aulas anteriores? Ele lembra do que você fez na aula passada. Então eu vou diminuir aqui, porque eu quero que todo mundo entenda isso aqui, ó. Eu estou com um retângulo. Retângulo tem características de retângulo enquanto ele é retângulo. Lembram disso? Eu posso fazer o que eu quiser com esse retângulo enquanto ele é retângulo. Mas a partir do momento que eu converter esse retângulo em caminho, então ele passa a ter características de curva, assim como o texto artístico. E aí você pode fazer o que quiser. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto. O exercício para essa aula é você criar qualquer composição com a palavra Brasil. Você pode criar uma palavra Brasil e aplicar numa bandeira, por exemplo, como vocês fizeram na aula anterior. Quer dizer, associar conhecimentos da aula anterior a essa e aplicar uma bandeira em cima do nome na palavra Brasil. Ou você pode transformar o A numa montanha. Ou faz aí, usa a sua imaginação, manda para mim que eu vou ver e tirar suas dúvidas e ajudar no que for necessário. Tá bom? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula ou até qualquer momento que você precisar de ajuda. Abraço.